versos, olhar para os salmos, deve ter um altamente espiritual e especial. Não foi escrito por um só escritor, inspirado por um só autor, ou na Bíblia, o Espírito Santo, mas escrito por diversos escritores. Escritores mais afamados, outros menos afamados. Escritores como os filhos de Corá, Asaf, Salomão, Ísaias, Moisés. Porém, o que mais escreve o livro de Salmos é o homem chamado Davi. Davi, eu costumo dizer que ele é um homem que de tudo sabia fazer um pouco. Tudo que chegou na mão de Davi, Davi fazia com muita excelência e com muita maestria. Davi era bom em tudo que desejava fazer. Olhar para a vida da Bíblia, é bem que Davi ele foi pai, Davi foi irmão, Davi foi amigo, Davi foi filho, Davi foi servo, Davi foi entregador de marmita, Davi foi pastor, foi matador de urso, matador de leão, matador de gigante, tirador de afronta de Israel. Davi foi rei, Davi foi um amigo mais próximo de um irmão da jornada. Davi, ele foi alguém que, até expulsar os demônios de Saul, ele expulsou. Davi foi marido. Davi de tudo sabia fazer um pouco. Se colocarmos Davi dentro de um culto como esse e pedir para Davi ficar em qualquer posição aqui, Davi ficaria. Se colocasse Davi para pregar, ele pregaria. Se colocasse Davi para cantar, ele cantaria. Se colocasse Davi para dirigir o culto, ele também dirigiria o culto. Se colocasse Davi para ficar na portaria da igreja, ele ficaria também. Se vocacionasse ele como líder da juventude, ele também ficaria e faria com muita maestria. Se colocasse Davi no círculo de oração, no culto de libertação, ele também faria, porque a Bíblia diz que ele expulsa os demônios de Saul e ele expulsaria os demônios também no culto de libertação. A coreografia Davi faria, porque está escrito que ele entra dançando e bailando em Israel, trazendo a arca da aliança. Então Davi, ele era um homem que fazia com maestria e com muita excelência o que Deus colocava no coração dele. E olhar para o Salmo de número 23, é um salmo escrito por Davi. Aqui, Davi está relembrando o tempo em que era pastor de ovelha. É certo que algumas pessoas vão dizer ou vão pôr Davi em momentos diferentes quando escreve esse salmo. Alguns dizem que Davi ele escreveu quando acabou de ser ungido por Samuel na frente dos seus irmãos. Outros vão dizer que Davi ele escreveu esse salmo quando ele passou por uma tentativa de homicídio, quando ele mesmo diz que a sua alma foi afogada até a morte. Mas o que vale a pena dizer é que esse salmo foi escrito por Davi. Davi, no salmo de número 23, ele só quer lembrar, mostrar para nós o relacionamento de um pastor com as ovelhas. O relacionamento das ovelhas com o pastor. Davi ele quer mostrar para nós o tratamento do pastor com as suas ovelhas. A forma que ele tratava, que ele cuidava, que ele mexia com as suas ovelhas. A forma que ele protegia as suas ovelhas. Então Davi, para falar sobre isso, ele vai começar dizendo: o Senhor é o meu pastor. Eu já gosto da forma que Davi inicia o salmo, porque Davi ele já começa trocando os papéis. Ele diz: o Senhor é o meu pastor. Davi, ele era pastor para as ovelhas que estavam embaixo, mas quando ele vai falar sobre isso, ele tira dele o papel de pastor e assume o papel de ovelha, porque ele percebeu que diante dele existia um sumo pastor. Ele diz: o Senhor é o meu pastor. Ele está dizendo assim: eu sou grande para as minhas ovelhas que estão embaixo, mas sou pequeno para o meu pastor que está em cima. Eu sou grande para quem está aqui,
Ele diz: o Senhor é o meu pastor. E eu gosto quando ele se utiliza desse pronome possessivo, quando ele diz: o Senhor é meu. Ele está mostrando o nível de relacionamento que ele tem com o pastor dele. Ele diz: o Senhor é o meu pastor. Ele está querendo mostrar para nós o nível de contato, o nível de comunhão, o nível de sensibilidade que ele tinha ao estar junto do seu pastor. Ele diz: ele é meu. Só pode dizer meu quem é dono daquilo que ele está sendo, que ele está dizendo ser dele. Vou te dar um exemplo. Essa Bíblia aqui é minha. Ninguém mais dentro dessa igreja pode dizer que essa Bíblia é sua, porque eu sou o possuidor dela. A Bíblia é minha. Esse telefone que está na minha mão é meu. Ninguém mais pode dizer que esse telefone é seu. Por quê? Porque eu paguei por ele. Esse telefone, por mais que eu dê o telefone na sua mão e diga para você: mexa nele, encontra alguma coisa nele, você não vai conseguir mexer, porque esse telefone tem uma senha. Essa senha, quem sabe? A minha esposa. Essa senha, quem sabe? A minha filha mais velha, que mexe no meu telefone. Essa senha, quem sabe? Eu sei, mas a senha que eu escolhi. Por quê? Porque o telefone é meu. Mas mesmo sendo meu, e eu desbloquear ele e colocar na sua mão e te pedir para achar algumas coisas, você não vai conseguir achar. Por que não? Porque eu sei aonde está. Eu sei aonde encontrar. Então só quero que você entenda o nível de relacionamento que Davi está mostrando ter com aquele que ele diz ser dele. Ele diz: o Senhor é o meu pastor. Vou te dar outro exemplo. Eu tenho duas filhas, uma é a Lídia, a outra é a Laura, que está no Rio de Janeiro agora. Eu estou aqui, a Laura está lá, quilômetros de distância de mim. Há um raio de distância entre nós. Mas mesmo eu estando aqui e ela estando lá, eu posso dizer: a Laura é minha. Porque o raio de distância que há entre nós não anula quem ela é para mim. O raio de distância que está entre nós não anula o meu nível de relacionamento que eu tenho com ela. Eu posso dizer: ela é minha. Se a Laura estiver do meu lado, eu digo: ela é minha. Mas se ela estiver do outro lado do oceano, eu posso dizer: ela continua sendo minha. Aqui está mostrando o nível de relacionamento que ele tem com aquele que ele está dizendo ser dele. E deixa eu te falar uma coisa já para você dar glória a Deus. Deus nesses últimos dias não está procurando playboyzinho. Deus nesses últimos dias não está procurando patricinha de Jesus. Deus nesses últimos dias não está procurando as barbizinhas de Jesus. Gente, não me toque. Ele está procurando jovens que querem relacionamento com ele. Eu já encontrei alguém lá atrás que levantou a mão. Eu já encontrei alguém aqui na frente que levantou a mão. Deus está dizendo: eu quero te levar a um relacionamento mais profundo. Eu quero te levar a um nível de intimidade mais profundo. Lembra de quando Deus criou a terra? Olha para cá, para você entender o nível de relacionamento que Deus quer ter com o homem. Quando Deus cria a terra, segundo o doutor Alderi Nelson Rocha, o texto diz, a Bíblia diz que Deus descia para falar com o homem todos os dias, na virada do dia. Doutor Alderi Nelson Rocha diz que Deus descia na sua carruagem ou no seu carro que tem rodas. Ezequiel, capítulo de número 1, a Bíblia diz que Ezequiel tem uma visão. Enquanto ele está junto ao rio Quebar, ele diz assim: eu tive visões de Deus. Foi quando eu vi o céu se abrir, eu vi você assentado em cima de uma carruagem, e na roda, ou melhor, e a carruagem tinha rodas, e no ar dessas rodas tinha olhos. O doutor Nelson Rocha diz que essa carruagem de Deus descia na terra todos os dias, na virada do dia. Ele descia para a asa, descia do trono, e ele ia ter com Adão na porta
irmãos, é 6 horas da tarde ou 6 horas da noite, é 18 horas da tarde ou 18 horas da noite, chame como você quiser. Aí eu te faço uma pergunta: 18 horas é tarde, é dia ou é noite? 6 horas se diz 6 horas da tarde ou 6 horas da noite? Quem mora em condomínio sabe do que eu estou falando. Eu já moro muitos anos em condomínios fechados. É normal a gente andar pelo condomínio e quando está passando alguém a gente cumprimentar: bom dia, boa tarde, boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite. E é normal ter uma experiência dessa que eu estou te falando. Um dia eu cheguei descendo no elevador. Quando a porta do elevador se abriu, eu olhei para uma jovem e disse boa tarde, mas ao mesmo tempo ela disse boa noite. Olha para o relógio quando isso acontecer. Você vai ver que está batendo aproximadamente às 18 horas. 18 horas, ou seja, é dia ou é noite? Sabe por que essa incerteza? Deus descia nessa virada, nesse tempo que ele sabia que nesse século ainda seria uma incerteza, se é dia ou se é noite. Aí o texto diz que Deus descia na virada do dia para falar com Adão. Deus só descia na virada do dia, porque tudo na Bíblia tem um porquê. É porque Deus queria mostrar para nós o nível de relacionamento que Ele quer ter com a humanidade. Qual é o nível? Deus sabia que esse horário seria o horário da dúvida. Então Deus vem na virada do dia para a humanidade entender: eu quero fazer parte do teu dia, mas não abro mão de fazer parte da tua noite. Levante a